Ok, estamos de volta. Este é o Jogo do Poder aqui de São Paulo para todo o Brasil, com exceção das cidades do Rio de Janeiro e Curitiba. E hoje nós recebemos o Dr. Luiz Carlos Pereira Júnior, diretor técnico do Instituto de Infectologia do Hospital Emílio Ribas, aqui de São Paulo. E nós estamos numa conversa aqui bem animada e necessária, falando sobre a questão do HIV, o tratamento, quando iniciar. E volto a falar sobre a importância que você em casa também deve ter de visitar o site, que é o www.fiquesabendo.crt.saude.gov.br. Como está aí no vídeo. Para o site do programa estadual, que é responsável pela execução dessa estratégia. E o que tem lá nesse site? Tem todas as informações com locais de realização de exames, laboratórios de referência para a execução desses exames, a abordagem, a equipe multiprofissional que vai abordar o paciente, que vai tratar dessa questão junto com o paciente. Eu acho que merece a consulta. Um site muito claro, muito simples, fácil de navegar, eu acho que é muito interessante se conhecerem. Nós estávamos falando, antes de ir para o intervalo, sobre exatamente as células, né? Quando ela começa a se espalhar, começa a célula do HIV. Eu li alguma coisa, que há um laboratório no Recife que conseguiu finalmente isolar, porque o negócio é isolar, não é o vírus. Né? Em que estágio está isso? Porque a gente, de vez em quando, essa semana, inclusive, esta semana, aqui em São Paulo, nos principais jornais, tinha uma matéria de página inteira falando sobre o tema. E quem tem o problema, vê aquilo ali e fica até satisfeito. Mas, na verdade, depois tem lá embaixo, mas ainda falta muito, tal. Em que situação está hoje? Vamos partir do momento atual. O momento atual você tem um arsenal enorme, bastante seguro, conhecemos os efeitos colaterais e o manejo dos efeitos colaterais. Dessa forma é possível controlar a multiplicação do vírus e manter a imunidade do paciente preservada. E desta forma, neste momento, com a perspectiva de 30 anos de estabilidade, nós estamos considerando um momento de cura funcional. Então é importante que as pessoas percam um pouco esse medo de fazer o diagnóstico simplesmente pelo estigma que vem por trás disso. Tá, e o senhor poderia explicar o que é cura funcional? Cura funcional, na verdade, é o seguinte: você tem diabetes e você controla muito bem a sua diabetes, você toma medicamento, faz dieta e faz atividade física. E a sua glicemia se mantém estável. Dá para dizer que você é um diabético? Naquele momento, não. Você tem a sua taxa de glicose no sangue estável. Então, né, só para sair um pouco da questão do HIV, se você tem uma doença em que você consegue paralisar a multiplicação do vírus que induziria aquela doença, ela não se estabelece, portanto, você não corre o risco de ficar doente. Por isso que a gente chama de cura funcional. Mas a questão que está aqui em jogo, na verdade, não é só essa questão do desenvolvimento de novas drogas e novas estratégias. Nós estamos falando também da perspectiva futura, que aqui todos almejamos, né, que é da vacina. Da vacina para quem ainda não terapêutica, não da vacina profilática. Sim. Então, vacina profilática, obviamente, a gente entrando um pouco nesse campo da profilaxia, eu acabo colocando o trabalho da Fiocruz, trabalho da UFRJ e daqui do HC, com o nosso colega Esper, que mostrou, que foi publicado anteontem, saiu no New England, a publicação desse trabalho, mostrando que o uso de antirretrovirais em quem tem exposição pode prevenir a contaminação. São trabalhos voltados para a área de prevenção, assim como tem vacinas também dentro dessa área. Vamos mudar de página. Estamos falando das vacinas terapêuticas. Então, nós estamos entrando, eu acredito, agora no momento de desenvolvimento das vacinas terapêuticas, ou seja, para quem tem o HIV, receber um estímulo externo para tentar fazer com que o organismo monte uma resposta apropriada, porque é esse o problema, né? O organismo tolera a presença do HIV. Ele não foi capaz de montar uma resposta adequada e expulsar o HIV do nosso corpo. E com um estímulo que possa ser dado, você, quem sabe, consegue fazer com que o organismo entenda que aquele indivíduo é indesejável e, portanto, ele vai eliminar o vírus HIV. E o grupo do professor Lula Reis,
Em Recife, está desenvolvendo, está na fase 2 de vacina terapêutica, que na verdade não é uma vacina, é uma maneira de você estimular células do seu corpo, no caso células dendríticas, para que elas, quando de volta para o corpo do próprio paciente, reajam de maneira diferente. Elas voltem mais fortificadas, aptas a combater ou pelo menos pará-los. Isso. Né? Perfeito. Então, Agora, é uma perspectiva bastante interessante. E o estágio que está hoje, já estão fazendo provas, testes, aliás? Já. Então, para as pessoas saberem, eu acho que esse comentário seu é bastante pertinente em relação a vacina daqui a 10 anos. E aí passa 10 anos, vacina daqui a 10 anos. Uma expectativa e uma esperança, o desenvolvimento de todo medicamento e a eficácia de todo medicamento, ele tem que passar pelos seus estágios. Já foi a década de 60, em que a talidomida foi aquele desastre. De lá para cá, os comitês de éticas têm se organizado e existe um critério internacional de organização de pesquisa. Os estudos, portanto, para desenvolver um produto, têm que passar pela sua fase nos animais, fase 1, com um número pequeno de indivíduos para avaliar a segurança, fase 2, segurança e um pouco de eficácia, e fase 3, que vai determinar a eficácia daquele produto. Não tem como fugir desse processo. Perfeito. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos de novo para outro intervalo comercial, tomar um pouquinho de água e nós voltamos em seguida e continuamos com o tema, porque eu acho que é o tema mais importante hoje, porque as pessoas, estão começando a ter esperança, não é? E quem não tem, está aí a chance de se prevenir. Sem dúvida. Não é? Então, nós já voltamos depois desse breve intervalo comercial. Prazer.